O IPAMEICES foi criado com foco em diversas aplicações: governos e autoridades, segurança às vidas humanas, aeroportos, fins militares e de logística, fins de registro sem tempo determinado de uma atmosfera, estudo à distância de uma determinada biosfera e centros industriais e fábricas. Um dos mais modernos aplicativos de segurança do mundo, no IPAMEICES utilizamos os dados e estatísticas através da ciência denominada biometeofísica. Com estações meteorológicas disponíveis em São Paulo, Santos, Porto Alegre, Nova Friburgo, Petrópolis, Nova Serrana, Brasília, Teresópolis e Rio de Janeiro, fazemos um acompanhamento do andamento do sistema atmosférico online, 24 horas por dia, com atualizações a cada 10 minutos. Podemos observar na estação do Rio de Janeiro, na aba Agora, a temperatura, a precipitação, a umidade, a sensação térmica, a pressão, o vento, a altura das nuvens, o ponto de orvalho, a radiação solar e o índice ultravioleta. Por exemplo, agora na cidade do Rio de Janeiro temos uma temperatura de 26 graus Celsius, com uma sensação térmica de 32 graus Celsius. Na aba Diário, conseguimos ter um histórico diário das mesmas variáveis meteorológicas. Por exemplo, podemos observar que no dia de ontem, por volta de 11 horas da manhã, a temperatura máxima estava em torno de 31 graus Celsius. Houve um decaimento ao longo da noite e agora a temperatura retorna a aumentar. Na aba semanal, podemos observar um histórico semanal das mesmas variáveis meteorológicas. Por exemplo, no dia 12 de fevereiro, as temperaturas estavam em torno de 27 graus Celsius, houve uma queda, e no dia 16 de fevereiro houve um aumento, retornando a queda durante os dias 17 e 18. Além da aba Atmosfera, possuímos no nosso aplicativo a área de previsões, avisos e notícias, para que você sempre esteja antenado com todas as atualizações da sua cidade. Também possuímos a aba Anúncios, onde vários anunciantes podem anunciar os seus produtos. Em São Paulo, altos e médios níveis da atmosfera deixam a temperatura mínima em torno de 19 graus Celsius, temperatura máxima de 30 graus Celsius, céu claro a parcialmente nublado, com previsão de chuvas isoladas de intensidade fraca no período da manhã e da tarde. Em Santos, altos e médios níveis da atmosfera deixam a temperatura mínima com 23 graus Celsius, temperatura máxima com 30 graus Celsius, céu claro a parcialmente nublado, com previsão de chuvas isoladas de intensidade fraca no período da tarde. Em Nova Serrana, altos e médios níveis deixam a temperatura mínima em torno de 19 graus Celsius, temperatura máxima de 27 graus Celsius. Céu parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas, de intensidade moderada a forte nos períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios. Em Nova Friburgo, altos e médios níveis da atmosfera deixam a temperatura mínima em torno de 17 graus Celsius e a temperatura máxima em torno de 28 graus Celsius. Céu parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte nos períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios. Em Petrópolis, altos e médios níveis da atmosfera deixam a temperatura mínima de 17 graus Celsius e temperatura máxima de 38 graus Celsius, com o céu variando de parcialmente nublado e previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte nos períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios. No Rio de Janeiro, a passagem de um sistema frontal no oceano deixa a temperatura mínima por volta de 19 graus Celsius e a temperatura máxima por volta de 31 graus Celsius, com céu parcialmente nublado e previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada nos períodos tarde e noite. Em Teresópolis, altos e médios níveis da atmosfera deixam a temperatura mínima em torno de 17 graus Celsius e temperatura máxima em torno de 29 graus Celsius. Céu parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte nos períodos da tarde e da noite. Em Brasília, altos e médios níveis da atmosfera deixam a temperatura mínima em torno de 18 graus Celsius, temperatura máxima em 25 graus Celsius. O céu permanece nublado, com pancadas de chuvas isoladas de intensidade fraca pela manhã e moderada forte nos períodos tarde e noite. Em Porto Alegre, médios níveis da atmosfera fazem com que o tempo permaneça estável. Temperatura mínima de 18 graus Celsius e máxima de 29 graus Celsius. O céu varia entre claro a parcialmente nublado. Para mais informações, conheça nossos aplicativos IPAMEICES, IPAMAGROP, IPAMEDICAL e IPAMIPORTS. Para mais informações, faça o download de nossos aplicativos, disponíveis para iOS e Android.